programa de hoje a gente vai falar sobre rejuvenescimento logo nesse primeiro bloco, né, Thaís? Eu tô achando o máximo que a gente tá aqui falando de rejuvenescimento e tentando manter o corpinho em ordem, né? Olha, eu estou super treinando hoje. Vamos começar o programa? Acho que a gente pode começar, eu já cansei. A gente abre o primeiro bloco falando sobre rejuvenescimento com um assunto que a gente não ouve muito falar, que é sobre a prótese ocular. O Dr. Sérgio Greca é o nosso entrevistado, o nosso convidado hoje, que é oftalmologista. Gostaria que o senhor comentasse um pouco, porque a gente não conhece e não ouve muito falar, né? Essas próteses, elas são enviadas para um laboratório especializado, no caso em São Paulo, e é confeccionada uma prótese personalizada para esse paciente, certo? Onde ele vai preencher a cavidade do paciente para dar a simetria, a harmonia que eu gosto de falar para eles, reabilitando socialmente e a autoestima do paciente. Essa prótese ela pode ser tanto colocada sobre o olho do paciente atrófico, quando o olho atrófico é aquele olho murcho, que o paciente venha a perdê-lo, e que você, desde que ele não tenha dor, não tenha nada que incomode, tem vários pacientes que se adaptam a uma prótese sobre aquele olho. São próteses um pouco mais finas, chamadas de lente escleral, certo? Ou às vezes o paciente necessitou de uma cirurgia, de um procedimento para remoção do seu conteúdo, até tumores intraoculares, você necessita remover todo o globo ocular, e aí você tem que fazer toda uma cirurgia antes, preparar aquele tecido, aquela região, para depois você adaptar essa prótese para ele, no caso, de acordo com tudo isso que eu te falei, do tamanho, cor, né, para chegar para uma forma mais harmônica para ele. Doutor Sérgio, mas acredito que o pessoal, inclusive, quer saber o que é essa prótese ocular, né? A prótese ocular nada mais é do que uma resina, tá? É um material de polimetilmetacrilato que vem a ser confeccionada, personalizada para o paciente, onde você coloca na cavidade orbitária, preenchendo aquele espaço perdido, onde o olho ficou murcho, ficou atrófico, aquela pálpebra ficou caída, ficou um olho que a gente chama acanhado. E nós temos a impressão, doutor, quando a gente fala em prótese ocular, parece aquele olho de vidro. E acredito que muita gente em casa deve estar pensando que é aquele olho de vidro que a pessoa aperta. A gente tem uma sensação até estranha de falar, e é completamente diferente. Essa prótese ocular, ela tem inclusive movimento com o olho, né? Eu tive a oportunidade de conferir o vídeo. Explica um pouquinho pra gente. Realmente você tem razão. É interessante como os pacientes eles acham que o olho de vidro é o olho inteiro, é o olho completo. Na verdade não é. Você tem a oportunidade de ver que é só a camada anterior que a gente coloca essa lente escleral, a gente fala que é tipo uma casquinha de ovo, ela só reveste o próprio volume do paciente, por isso que mantém o movimento ocular, porque a estrutura toda do conteúdo orbitário está lá, que são os músculos intraorbitários que dão os movimentos e o globo mesmo quando ele está operado, quando a gente fala da remoção do globo ocular, a gente não deixa vazio, a gente implanta uma esfera lá dentro, que aí tem alguns materiais que não vem ao caso agora, de Medipore, hidroxapatite, de Miles, só para manter um volume, e depois a prótese é totalmente externa. E aí é onde dá esse movimento orbitário, né, que dá uma harmonia um pouco melhor, né? Outro detalhe interessante que eu percebi, doutora, inclusive eu tive a oportunidade de conferir algumas fotos e vídeos, é a respeito da pálpebra, porque com a retirada do globo ocular, né, com a perda, a pálpebra ela tende a cair. Eu gostaria que o senhor explicasse também sobre essa parte que não deixa de ser uma cirurgia plástica, né? Perfeitamente. O paciente, quando ele tem essa perda ocular, se ele busca o recurso rápido, se ele busca um atendimento, um tratamento rápido, quase você não percebe essa perda, porque não chegou a ter uma atrofia de toda a periórbita que a gente chama, que é essa região que envolve todo o globo ocular. Porque o globo ocular é que dá o volume para ela. Então, a hora que você fica com esse olho murcho, olho atrófico, 3 anos, 5 anos ali, existe uma atrofia da gordura que a gente tem na pálpebra superior, você tem um encovamento, a gente fala olho encovado, é basicamente isso. Então, às vezes, com introduzir o implante dessa prótese, ela não vai repor todo esse volume, vai melhorar a estética, vai dar uma harmonia, mas você sente uma assimetria de pálpebra. E aí entra também o trabalho todo da estética da pálpebra, que você pode corrigir, diminuindo a pálpebra e a gordura do outro lado, do olho bom, implantando essa mesma gordura do olho na pálpebra do olho atrófico, sabendo já da chance de atrofia, da gordura, mas pelo menos você minimiza a diferença de uma com a outra, né? Melhorando o aspecto estético do paciente. E aproveitando a oportunidade, doutor Sérgio, eu gostaria que o senhor falasse sobre outros procedimentos, inclusive nessa parte reconstrutora e também estética.
Na parte reconstrutora, envolve também a retirada de tumores palpebrais, tumores orbitários. A gente trabalha também com vias lacrimais, que são crianças que nascem com o canal da lágrima entupido, a gente tem que fazer a sondagem. O adulto que adquire a obstrução, que tem que evoluir com a cirurgia. Tem a parte também funcional, muitas vezes o idoso evolui com pálpebra caída, a pálpebra de baixo, que é o ictrópio. Tem como a gente dar o restabelecimento dessa pálpebra virada para dentro, onde os cabelinhos arranham o olho. A pálpebra de cima, que é a pálpebra caída, a gente brinca, o vulgo farol baixo. Também tem como a gente melhorar, ele não tem que viver o resto da vida desse jeito, tem como a gente reposicionar isso daí para ele. E na parte de estética, aquela coisa que a gente... o nosso volume maior, que é a parte da gente chama de blefaroplastia, que é a blefaroplastia superior e inferior, que é retirada das bolsas, né, superiores e inferiores, além do botox, dos preenchimentos, que a gente também faz aqui no nosso serviço. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua presença. Acredito que o pessoal em casa passou a conhecer um pouquinho mais sobre este assunto. Eu te agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho para esclarecer sobre a prótese ocular para vocês.